quando nós honramos a Deus, né, quando nós entregamos para o Senhor a primícia para o Senhor, o primeiro para o Senhor, né? Senhor, quando o Senhor pedir para você fazer algo por alguém ou para alguém, que você não venha o quê? Que você não venha ali a ficar ali discutindo com Deus. Antes de você fazer alguma coisa para alguém, preste atenção. Antes de você fazer primeiro algo para alguém, quando é debaixo da ordem de Deus, você não vai fazer, você não está fazendo para o homem. Primeiramente, você está fazendo o quê? Para Deus. E Deus se alegra. Mas tem pessoas que só gostam o quê? De receber. Me dá, né? Essas pessoas me dá. Mas elas não querem dar. Elas não querem honrar. Elas não querem se dispor. Mas elas querem a honra. Eu quero honra, mas como que eu vou receber honra se eu não pratico a chave de honra? Como que eu não vou, se Deus dá uma palavra para mim, se Deus fala para eu fazer, se Deus falar para eu entregar, para eu fazer, para eu lançar a semente, né, e eu não faço. Se Deus está pedindo para mim a primícia e eu não estou entregando para Deus. Então, entenda uma coisa, às vezes, eu vou entrar aqui, ó, o Senhor está pedindo para eu falar, às vezes Deus vai pedir coisas materiais para nós. Mas através dessas coisas materiais vai manifestar as coisas espirituais. É onde muitas pessoas são reprovadas e onde muitas pessoas não conseguem receber. Elas não conseguem porque elas têm apego. Elas não... às vezes Deus vai provar o seu coração para ver a tua fidelidade e a tua obediência. Então, onde muitos são reprovados, porque as coisas, muitas das vezes, a maioria das vezes, Deus vai pedir para você honrar alguém com presente, honrar a Deus, né? Honrar alguém com mimos, com oferta, com dinheiro, com valores. Deus vai provar o seu coração para te honrar. Deus vai provar o teu coração para derramar unção, poder também sobre a tua vida. Os dons espirituais. Às vezes as pessoas, eu quero a capa, eu quero a capa, eu quero a capa. Mas ela não honra para ter aquela capa. Ela chega diante do profeta, ela não é capaz de honrar o profeta, de fazer o coração do profeta feliz. E não existe capa sem um sacrifício, gente. Sem honra, não existe. Tem pessoas que pensam assim, eu só vou receber você, preste bem atenção, você estando aqui comigo agora, aqui na mentoria, é uma atitude de honra. Porque você está olhando para mim, não estou aqui por conta também da apóstola Nilcéia, não. Eu estou honrando o que essa mulher carrega. Eu estou honrando a Deus, a unção que está sobre a vida dela, o que Deus deu para ela. Eu estou honrando o que Deus deu para ela, a unção, o chamado. E por isso, automaticamente, Deus vai fazer o quê? Deus também vai te honrar. Deus também vai fazer por você. Quando você reconhece a unção que alguém carrega, quando você honra aquela unção, você atrai aquela unção para você. Aquela unção vem sobre a tua vida. Então, é no servir, é no estar aqui, é no reconhecer a unção, é você ofertar também, é você... Por que as nossas mentorias, apóstola, é por causa do dinheiro? Não, porque eu estou ensinando você, tá? Às vezes tem algumas irmãs que entram em contato comigo, apóstola, eu vou sair no grupo, né? Porque eu não tenho condições. Eu falei, irmã, o propósito não é o dinheiro. O propósito é você aprender. E você receber, esse é o propósito. Não é porque você não tem o dinheiro que você não vai participar. Deus sabe que eu não estou aqui por dinheiro. Só que, por que a gente coloca um valor? Porque eu quero ensinar vocês também a praticar a chave de honra para que vocês também possam ser honradas. Porque eu recebi e estou vivendo isso, né? Porque eu pratiquei e pratico até hoje. Quando o Senhor, eu fui para lá, né? Eu fui lá para Guaporé, e eu tô falando isso para a glória de Deus. E quando eu tava arrumando as minhas malas, e eu tinha uma bolsa que tava dentro ainda do papel, gente. Dentro do saco, assim.
da bolsa mesmo. E uma bolsa que ela não é barata, tá? Uma bolsa assim, e essa bolsa eu não ganhei, essa bolsa eu tinha comprado. E quando eu fui para arrumando as minhas malas para ir para lá, então o que aconteceu? O Senhor Espírito Santo falou para mim, ele disse assim, pegue, meu Deus, é o cachorro, pegue essa bolsa, né? Aí é de Deus. A Mantânia acabou de mandar uma mensagem para mim ali, é de Deus, a Mantânia. Olha, Mantânia, é resposta de oração. Tá vendo como que Deus faz? Você não. Por isso, gente, que eu fico de cara, vou falar isso aqui, às vezes com pessoas que ficam pedindo as coisas para Deus, para pessoas. Peça para Deus, honre a Deus, porque Deus leve diante do Senhor. Deus sabe das suas necessidades. Peça para Deus, coloca diante de Deus. Quando você honra a Deus, Deus também te honra. Ele vai ver o que você está colocando diante dele e ele vai trazer o teu encontro. São chaves de crescimento para nós. Amém? Então a irmã Dani acabou de mandar um mistério aqui para mim, que chegou ali, eu li aqui em cima na mensagem. Ela acabou de falar ali, eu senti de Deus fazer isso por você. E eu tinha pedido para Deus, porque o que ela falou que vai me dar é realmente algo que eu estou precisando agora. Justamente para viver um propósito que está para vir aí. Amém? Olha que coisa linda, pastora Tânia. Então, assim, é de Deus, né? Então, quando eu estava saindo, o Senhor falou para mim assim, pegue a bolsa e leve a bolsa de presente para a apóstola Adriane. Se a gente fosse ver, se eu fosse ver pelos meus olhos, a apóstola Adriane, eles são muito abençoados. Né? Eles carregam uma unção de prosperidade, são bênçãos de Deus, né? São, assim, mas eles também praticam a chave de honra, né? Por isso eles são abençoados. A igreja deles é uma igreja rica, vamos dizer assim, que é rica em tudo, esteticamente, em poder, em tudo. O povo abençoado é uma igreja rica e abençoada, e eles também têm uma unção de prosperidade, são empresários. Eu poderia, na hora, ter falado, não, Senhor, eu não vou levar a bolsa. Ela nem vai precisar dessa bolsa, porque ela tem. Mas aí, quando o Senhor falou, na hora, eu ouvi a voz do Senhor, corri lá, catei a bolsa, uma bolsa cara, que eu nem tinha usado, dentro do saco ainda, da bolsa. Tá vendo aquele saco chique, para não riscar, né? Eu catei a bolsa, coloquei a bolsa no outro saco de presente. Shalom, 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 AP. E aí eu falei, vou levar, né? Levei para ela a bolsa. Levei a bolsa para ela, né? Uma bolsa da luz da lua, né? Levei a bolsa para ela. E aí levei a bolsa para ela, levei aí também outro mistério que eu tinha comprado lá em Londres. O Senhor falou, leva esse mimo aqui para ela também. E eu levei. E aí eu falei, eu vou honrar ela. Levei também o mimo pro apóstolo, né? E sempre quando a gente chega numa igreja para ministrar, o apóstolo Ronaldo também ali pega valores da carteira, faz pix. A gente abençoa a obra do Senhor, a gente abençoa aqueles líderes. Mas tem gente que só quer ir para sugar, quer ir nos lugares só para ganhar. E nós não podemos ter esse coração, gente. Pessoas que têm esse coração, elas nunca vão ser honradas por Deus. Elas nunca vão saber o que é a honra que vem da parte de Deus. Às vezes pode comprar a pessoa, manipular as pessoas para pegar outros caminhos, mas elas nunca vão viver a honra que é proporcionada por Deus. Isso é glorioso demais. Outra coisa eu vou falar isso aqui. Às vezes pessoas pegam conteúdo de líderes, da mentoria, aprende, aí ela vai lá ministrar, ela vai fazer outras coisas, ela nem fala da onde ela recebeu, onde ela foi ungida, nem fala quem é a cobertura dela, quem são os líderes espirituais dela. Esse tipo de pessoa, ela nunca vai viver essa dupla honra. Ela nunca vai conseguir chegar em lugares tremendos em Deus. Eu me lembro que eu já testemunhei, vou falar isso aqui de novo, por que o Senhor adorna, por que o Senhor traz joias, por que o Senhor traz o ouro, por que o Senhor traz a prata.
Aí, esses tempos atrás, eu tô falando isso pra glória de Deus, gente. Porque eu falei, ai, Senhor, eu fico até com receio de usar essas coisas, né? E as pessoas achar que é ostentação, né? Ou até, eu fico até com medo, guarda o meu coração, Senhor, coloca o guardiões do meu coração, Pai. Né, coloca e guarda, porque para não deixar isso corromper e clamando a misericórdia de Deus todo o tempo, gente. Porque eu falei, o Senhor falou para mim assim, mas eu estou te dando e é para você usar. Sou eu que estou te honrando. Sou eu que estou te adornando e é para você usar. Gente, eu fiquei constrangido na frente daquele homem que eu falei, não, irmão, um só dá, irmão, porque a gente vê tantos profetas por aí que manipulam o povo, que fala que Deus está falando, Deus não está falando. Quando vê que eu preciso dizer isso aqui, que é uma pessoa que é mais abastada, que fala, né? Ou empresários, não, eu tenho que fazer uma campanha na tua empresa, né? Só para tirar as coisas do povo, gente. Brinca com a emoção do povo, brinca com a fé do povo, né? E aí para poder tirar, gente. Então a gente fica constrangido, fala, misericórdia, Senhor, guarda meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim, né? Pessoas que até usam os dons, manipula para poder tirar as coisas das pessoas. Mas assim, por isso que lá em Deuteronômio está falando que quando nós obedecemos a Deus, honramos a Deus, não é nós que temos que correr atrás das bênçãos. É as bênçãos que vêm atrás de nós. Porque eu pude ver isso aí, tô vendo isso aí, gente. E quando aquele homem falou assim, não, é tudo que a senhora quiser. Eu falei, não, irmão, então tudo para mim, um só, é tudo, já é suficiente, irmão. Deus abençoe. Aí ele olhou bem no meu olho e falou assim, não, se a senhora não pegar, a senhora vai estar impedindo a minha bênção. E aí trouxe uns negócios de leão, de leoa, de abelha, gente, e foi falando. Eu falei, meu pai da glória, meu pai da glória, meu pai da glória. E ali, eu vi assim, Deus trabalhando, né? Eu vi ali o Senhor se movendo, eu vi ali o Senhor falando no meu coração, sabe? O Senhor trazendo, e o Senhor me mostrando, assim, momentos da minha vida, dificuldades, né? Até dificuldades financeiras, escassez, gente. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já passou por isso, de ir no mercado, você compra uma coisa, vai faltar outra. Se você tem que tudo ali escasso, tudo privado, né? E hoje a gente vê que o Senhor traz, o Senhor dá, o Senhor proporciona, até mesmo quando você fala assim, regado isso, Adriana, né? Até quando você fala assim, meu Deus, eu tô com vontade de comer tal coisa, às vezes você não precisa nem falar, daí aquilo lá vem, alguém chega e traz aquilo para você e coloca, né? Fala, olha, Deus pediu para trazer isso aqui para a senhora e entrega aquilo ali, gente. Isso é o que? Isso é o favor de Deus em alto nível. Mas para a gente receber, é porque a apóstola Célia é mais queridinha de Deus? Não. É porque eu aprendi a honrar, a praticar, a fazer, a entregar quando o Senhor pede, sabe? A não ter apego às coisas aqui dessa terra. Se você quer carregar um alto nível de unção, se você quer ser cheia de Deus, sabe? Você não pode ter apego. Quando Deus fala, lembra de Abraão, quando o Senhor falou para Abraão, por que vocês acham que o Senhor enriqueceu tanto Abraão? Porque o Senhor multiplicou tanto Abraão? Por que o Senhor deu tantos filhos, né? Por que o Senhor deu a ele as nações? Por quê? Por quê, gente? Porque quando o Senhor pediu algo para Abraão, quando o Senhor falou para Abraão entregar o Isaac, a primícia, Abraão, ele honrou o Senhor com a obediência dele. E aí Abraão falou para o Senhor, Abraão foi lá, né? Mesmo sendo o Isaac dele, sendo tudo de mais precioso que ele tinha, né? Ele foi e levou para ser sacrificado. Ele levou. E quando Deus viu o coração de Abraão, o Senhor falou, Abraão, eu jamais eu ia permitir que você fizesse isso. Eu só quis provar o seu coração. Então Deus foi e Deus ali supriu, né? Deus
fez tudo para o Abraão. E é assim, quando nós praticamos a chave de honra, quando nós honramos, quando nós tomamos a decisão de oferecer a Deus, que Deus venha o que? Ser a primícia, que a primeira hora do nosso dia seja para Deus, que o nosso primeiro respirar seja para Deus, que até mesmo da nossa vida financeira, o primeiro seja para Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta, seja para Deus. Ah, Senhor, eu não vou pagar, vou fazer depois o resto. Não, Senhor, está aqui, Senhor. Eu vou obedecer a tua lei, eu vou obedecer a tua palavra. Não tem como, gente. Não tem como nós não vivemos uma vida próspera se nós andarmos mediante a palavra do Senhor. Tenho certeza que não tem como Deus não cumprir em nós. E aí, olha só, pastora Érica. Aí nós vamos no domingo, daí nós saímos para levar a gente honrar, a gente mais uma vez nos levaram para ir almoçar num lugar bem legal lá no Rio Grande do Sul, e num restaurante de comida italiana, aquele outro banquete, rodízio de massas. Olha, tremendo, tremendo, tremendo. Comemos lá, banquete novamente. Quando nós estamos saindo de lá, aí uma outra irmã fala novamente, passa com a apóstola lá na minha loja, que eu quero abençoar ela. Daí eu falei assim, irmã, você pode levar no culto. Não, o Senhor falou para mim também que a senhora tem que ir lá no meu comércio. A senhora vai passar lá, vai escolher lá. Aí vai, irmãs, chega lá, me leva, para lá o carro na frente da loja no domingo. A irmã abriu uma loja de lingerie. E aí ela falou assim, escolhe o que a senhora quiser. Eu falei, não, irmã. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês estão me deixando com vergonha. Eu falei, Deus, vocês estão me deixando com vergonha. Eu falei assim, irmã, 2 conjuntinhos desses tá bom demais. Daí a irmã falou, não. Ela falou, tá vendo isso aqui, essa parede aqui? É a coleção nova. Ela falou, e eu vou pegar aqui... Peraí que eu já vou falar aqui. Tem alguém perguntando qual que é a outra maneira de honrar. Sem ser com... Servir. Servir, pastora Neuza. Servir. E não importa quem. Servir, sabe? Servir com atitudes, né? Eu falo que honra é você ir lá na casa de uma pessoa que se encontra lá enferma. Aí, ó, a irmã acabou de colocar ali, ó. Romanos 12, 10. Eu vou lá honrar aquela irmã, ela tá enferma. Eu vou lá limpar a casa. Eu vou lá lavar uma louça. Eu vou, aqui na igreja, eu vou pegar algumas coisas para fazer. Sabe, assim, o servir com atitudes, né? O servir, sabe, filha? Não é só com dinheiro. É honrar, né? Honrar com palavras, com atitudes, né? Amém? É o servir também. Então, dedicar tempo é honra. Isso aí, Daniela. Dedicar tempo a alguém, ir lá, evangelizar alguém que está perdido. Isso também é. Você está honrando a Deus. Você está indo lá, você está pregando a palavra, você está levando o evangelho para aquela pessoa. Isso também é serviço, também é honrar a Deus. É falar no nome de Deus, está honrando a Deus. Amém, filha? Entendeu? Então, aí, voltando lá, cheguei nessa loja, a irmã mostrou essa parede e falou, essa coleção aqui é a coleção nova. Ela falou assim, então eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Dessa coleção aqui, eu vou dar para a senhora uma de cada cor. Olha isso, foi pegando aquele monte de coisa. Gente, pensa numa... Eu assim, fiquei morrendo de vergonha. Falei, mãe, em nome de Jesus, não precisa tudo isso não. Dela, não, Deus falou que é para eu fazer assim para a senhora. Então, e aí o Senhor traz, sabe, o nosso coração das coisas que foram feitas, de quantas vezes o Senhor pede para eu fazer, eu faço. Quantas vezes que eu sinto, às vezes mesmo sem Deus falar, eu sinto, sabe, assim, eu vou fazer, Deus não está falando comigo para eu fazer, mas eu vou fazer porque eu tenho condições de fazer. Então eu vou fazer pelaquela pessoa. Eu vou fazer para né? Eu vou fazer, eu vou honrar. Vocês viram agora no Encontro de Leoas, né? Eu poderia ter feito o quê? Poderia ter falado, não, eu vou trazer uma pastora aí que está na mídia, né? Como a gente já fez outros encontros de Leoas, trouxemos a Sara Farias. Vou trazer, né, alguém, né, para louvar. Vou trazer. Não, o que o Senhor falou para mim? O Senhor falou para mim assim, eu quero que você honre, e aí o Senhor falou, né, a pastora Priscila e a pastora Larissa,
que estão na mentoria, né, que estão na equipe, que estão debaixo dessa cobertura espiritual. Aí o Senhor falou, eu quero que você honre elas. E eu falei, amém, Senhor. Né? O Senhor falou, quero que você honre elas. E aí, a atitude do honrar, qual foi? Trazer elas para ministrar, dando oportunidade para elas também. Mas isso também é uma atitude de honra. E aí, ainda depois que elas ministraram, o Senhor falou, você não, e separa uma oferta para elas, mimos para elas, e não pode despedir elas de mão vazia. Aí nós pegamos mimos, preparamos para elas, preparamos uma oferta para elas e abençoamos elas também. Porque a gente aprendeu que não se pode despedir um profeta com as mãos vazias. E nem você pode receber um profeta, uma profetisa de Deus na sua casa sem você honrar. A Bíblia fala assim, que aqueles que dão o quê? Aquele que dá um copo de água para um profeta, recebe o quê? Galardão de profeta. E o que é o galardão? O galardão é presente. Né? O galardão é o favor. Amém? Olha só. Então, não tem como você honrar um profeta e não receber daquilo que o profeta tem. Porque o profeta tem o quê? O favor de Deus. O profeta tem dinheiro? O profeta tem favor de Deus. O profeta não é rico, não é milionário, mas o profeta tem o favor de Deus que está acima de todas as riquezas. Então, automaticamente, quando você honra o profeta, você está alegrando a Deus. Você está honrando a Deus. Amém? Aí você tá chamando o favor de Deus sobre a tua vida. Então, foi muito legal a pergunta que a pastora Neuza falou, porque às vezes nós achamos só, não, mas eu não tenho dinheiro para honrar. Mas Eliseu, ele honrou Elias com o quê? Com atitude. Ele servia o profeta. Ele servia. Quer dizer, de repente ele preparava uma comidinha para o profeta, ele preparava lá, né, uma água quente para o profeta tomar banho, né? Ele fazia uma massagem no pé do profeta quando o profeta estava cansado, né? Fazia ali uns mimos no cabelo do profeta. Então, assim, gente, não é só o dinheiro, é a atitude, limpar a casa, servir, preparar uma comida. Isso são atitudes, ó. Nós estamos aqui agora, ó lá, vocês estão vendo ali o movimento na cozinha? O pastor Guilherme tá lá, ó, preparando a comida. Tá lá, né? Olha lá, o apóstolo acho que tá ali também, né? Então, mas ele falou, não, hoje ele falou, hoje eu que vou fazer a janta para vocês. Aí ele vai lá, prepara, serve. Então, isso são atitudes o quê? De honra. Quando você tá servindo uma pessoa que carrega unção, um líder, você tá honrando a pessoa. Quando você Aí, ó, a minha tá falando, limpar. Gente, isso aí isso aí é o quê? Isso aí é atitude de honra. Isso é atitude de honra, gente. Para com a liderança, para com a pessoa que carrega a unção, né? Com pai, com mãe, você tem que honrar o seu pai, tem que honrar a sua mãe, os seus filhos. Tem que honrar, tem que honrar. Porque se você não honrar, não tem como você receber a honra da parte do Senhor. Amém? Então, quando você for fazer, primeiramente, o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer para Deus. Eu me lembro que uma vez o Senhor pediu para mim tudo que eu tinha, né? Os meus relógios, joias, já falei isso aqui, os adornos que fala, né? Ah lá, viu? E é isso aí, missionária, porque às vezes nós vamos ministrar e às vezes a gente não quer pegar aquela oferta que estão nos dando. Às vezes a gente não quer, de repente você vai numa igreja, você vê que aquela igreja está precisando, fala, Senhor, eu não vou tirar daqui, eu vou deixar aqui para eles, né? Porque o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades, Senhor. E aí o Senhor fala, se você não pegar, você vai estar retendo a bênção deles. Né? Então você vai estar retendo. Então, aí que você tem que... Ai, obrigada, tem aqui ainda. Aí você tem que pegar, porque para você o quê? Não reter. Amém? Amém. Glória a Deus. Você não pode reter a bênção da outra pessoa. Amém? Por isso, quando o Senhor falar, seja sensível ao Senhor. Tá? Seja sensível ao Senhor. Faça. Tá? Se o Senhor falar, vai na casa de tal pessoa, vai lá servir, vai lá limpar, vai lá fazer uma comida, vai lá lavar a louça.
Vai lá fazer. Vai. Se você sentir no seu coração, vá, querido, faça. E você está fazendo para Deus. E Deus vai te honrar. Você vai estar honrando. Sabe que quando nós honramos as pessoas, se as pessoas são imagem e semelhança de Deus, se você está fazendo por alguém ou para alguém, entenda uma coisa, você vai receber. É isso aí, sem esperar nada em troca. E Deus vai te honrar. Deus vai fazer por você. Para orar por vocês aqui, eu me lembro que quando o Senhor pediu para mim entregar relógio, tudo que eu tinha, e colocar no altar, eu fui lá e coloquei no altar. Para mim, que ela foi um sacrifício terrível, né? Mas Deus, o Senhor pediu e eu fui lá e entreguei. Falei, tá aqui, tudo aqui. Hoje, para honra e glória do Senhor, aonde eu vou é joias, 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 relógio. Por quê? Porque eu entendi que é melhor a gente dar do que receber. Quando nós damos, nós estamos dando, né? E Deus, Ele olha para nós e fala, eu vou te honrar porque você tem um coração obediente, porque você não obedece, porque você não tem apego. Quando eu peço para você fazer por alguém, você faz. Quando eu peço para você distribuir o que você tem, você distribui. Então, por isso, eu vou honrar a sua vida. Amém? São chaves para as nossas vidas.